Este trabalho, intitulado A Antropização das Áreas Naturais no município do Rio Grande, foi elaborado por mim, Josué Lucas, sob orientação da professora doutora Simone Amico Sato. A definição que o Dicionário Informal Online nos traz sobre antropização é a seguinte: ação do ser humano sobre o meio ambiente também pode ser a ação, o ato ou o resultado da atuação humana sobre a natureza, com intencionalidade de modificação, independentemente do juízo de valor que se lhe dá à modificação da natureza, atribua. Desta forma, entende-se que a antropização é a ação do homem sobre o meio ambiente de forma intencional ou causada indiretamente pela ação. Assim, as modificações aparentes no meio ambiente e, consequentemente, na paisagem podem ser observadas e classificadas. O pensamento sobre ecologia de paisagem se deu por duas principais visões acerca do uso do meio ambiente. A primeira, de interesse econômico sobre os recursos naturais e interrelações do uso do espaço, e uma segunda, mais recente, de cunho ambientalista, se preocupavam com o planejamento das reservas, deram mais ênfase aos ambientes naturais, conservação da biodiversidade e manejo dos recursos. Dentro de um ecossistema, existem estruturas que podem ser compartimentadas em unidades naturais. O relevo, que é o formato da superfície do planeta, substrato geológico e solos, produto da ação de intemperismo das rochas, corpos d'água ou balanço hídrico, que são a acumulação de águas e a disposição de água no sistema, clima nas escalas inferiores, conjunto de condições atmosféricas próximas à superfície, e a comunidade biótica, fauna e flora, em coexistência com o ambiente. A aplicação prática do método de regionalização natural como base para as pesquisas ambientais é reconhecida como conceito de geoecologia, conhecida como a ciência que trata das relações entre a biosfera e a antroposfera, ou simplesmente estudo das paisagens. Ao tratarmos paisagem como um conceito, perceberemos os processos de transformação dela através da coexistência, observando as diferentes formas e funcionalidades. Rodrigues et al., 2017, trouxe o conceito de geoecologia da paisagem como instrumento a ser usado na base de planejamentos ecológicos do território. E com o auxílio de sistemas de informação geográfica, podemos identificar e delimitar as áreas naturais e ou alteradas. Obtivemos as imagens de satélite Landsat do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Earth Explorer. Demos o devido tratamento às imagens utilizando o QGIS, onde nesse mesmo software criamos os polígonos de cobertura, delimitando o uso e ocupação da terra e a cobertura vegetal do município, segundo o Manual Técnico de Uso da Terra de 2013 do IBGE. E com o auxílio da internet, durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas revisões de literatura e material científico publicado. A preservação de áreas naturais é um fator importante não apenas através do viés ecológico, mas também é primordial para a preservação e manutenção das atividades agrícolas e antrópicas. O município do Rio Grande possui um manancial agrícola e urbano, o Canal São Gonçalo. Este canal navegável liga as águas da Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos. A existência de lavouras em amarelo, associada às áreas de banhado em verde escuro, nos permite pensar sobre os riscos à coexistência antrópica entre espécies endêmicas, tanto dos banhados quanto do canal. O mapeamento de uso e ocupação nos permite observar as áreas ambientais, onde é preciso a associação de estudos de ecologia. A proximidade da área agrícola ao Canal São Gonçalo pode acarretar danos ao meio natural do Rio Grande e ao aporte de água potável do município, e atingir negativamente municípios e áreas de importância ambiental no leito do Canal São Gonçalo, como o Pontal da Barra em Pelotas. O papel político, social e científico das universidades se destacam em trabalhos que, como este, buscam dados acerca das decisões que impactam a região economicamente e ambientalmente. Olá, me chamo Luísa Caetano Afonso, sou recém-graduada no curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas e apresento no 30º Congresso de Iniciação Científica uma parte da pesquisa que desenvolvi no trabalho de conclusão de curso, intitulada Trabalho Reprodutivo e Pandemia de Covid-19, o Cuidado Afetivo Emocional,
sob orientação da professora doutora Camila Peixoto Farias. O presente trabalho visa refletir sobre o trabalho reprodutivo, que é o trabalho invisível, desempenhado majoritariamente por mulheres, e seu desdobramento no contexto da pandemia do novo coronavírus, a partir da análise de um recorte de dados coletados pela pesquisa Agora é que são elas, a pandemia de Covid-19 contada por mulheres. Como nos diz Silvia Federici, o trabalho reprodutivo vai muito além de limpar a casa. É servir aos assalariados, física, emocional e sexualmente, preparando-os para o trabalho dia após dia. O trabalho do cuidado engloba o cuidado em saúde mental, ou cuidado afetivo emocional, uma dimensão do cuidado ainda mais invisibilizada dentro do trabalho oculto da reprodução social. O estudo foi realizado com base no método psicanalítico de pesquisa, assumindo uma perspectiva parcial, situada e implicada frente aos dados, em que as interpretações possíveis foram colocadas em diálogo com as teorias, por meio da narrativa transferencial. Nas respostas ao questionário da pesquisa, muitos relatos abordaram o cuidado afetivo emocional, mais especificamente na pergunta dissertativa: quais estão sendo seus maiores desafios frente à pandemia de Covid-19? A partir desta questão, elegemos o seguinte recorte para análise das narrativas aqui apresentadas: mulheres brancas e negras, heterossexuais, mães de classe menos favorecida que continuaram trabalhando durante a pandemia e cuidam de filhos e outros familiares. Nas narrativas, foi possível identificar como o cuidado vai muito além de ações práticas e é uma tarefa assimilada e naturalizada pelas mulheres, como sua responsabilidade, sendo o cuidado afetivo emocional uma dimensão dessa complexa tarefa. Estar atenta, monitorar, se preocupar, acalmar, ouvir, confortar, entreter, orientar são algumas das atividades que o cuidado afetivo emocional abarca. A dimensão do cuidado em saúde mental como uma tarefa das mulheres é explicitada nas narrativas, e foi possível observar uma aproximação nas respostas das participantes negras e brancas quanto à preocupação e o exercício do cuidado afetivo emocional da família. A preocupação com a situação financeira apareceu em mais relatos de mulheres negras do que de mulheres brancas, e marcadas por uma ideia de continuidade da preocupação, indicando que a questão já carregava uma carga estressora antes da pandemia. Além disso, a pesquisa indicou diferenças contextuais significativas entre os desafios apontados pelas participantes brancas e negras na pandemia. Enquanto, para muitas mulheres brancas, não poder sair de casa e o convívio familiar prolongado foram desafiadores, não ter direito ao isolamento social, enfrentar o transporte coletivo com risco de contágio e conviver com o preconceito em meio à crise foram questões presentes nos desafios das mulheres negras respondentes. Dar conta do cuidado da saúde mental de filhos e familiares evidencia a especificidade desse trabalho de cuidado e, durante a pandemia, o acúmulo de mais um papel para as mulheres. A dimensão do cuidado afetivo emocional revela aproximações importantes nas experiências narradas pelas participantes brancas e negras, mas também expõe diferenças que são marcadas historicamente na interseção de raça, classe e gênero. Desse modo, os relatos não podem ser analisados de forma simétrica, pois os desafios enfrentados pelas participantes negras estão engendrados pelos condicionantes do racismo e seus efeitos operam de forma a agravar a exposição e a vulnerabilidade aos fatores estressores e de risco. O trabalho reprodutivo continua sendo um trabalho extenuante e majoritariamente exercido pelas mulheres, e o cuidado afetivo emocional é parte constituinte, embora invisibilizado, desse trabalho complexo. Através das narrativas, vimos que o cuidado afetivo emocional se fez ainda mais necessário diante dos impactos psicossociais do contexto pandêmico. E os efeitos dessa demanda crescente na saúde mental das mulheres, articulado aos marcadores de raça e classe, é um campo que exige de forma urgente investigação, discussão e construção de políticas públicas. Obrigada pela atenção até aqui. Olá, meu nome é Dieter e eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha pesquisa intitulada A Potência do Discurso na Avaliação Nacional da Alfabetização, uma breve reflexão sobre as limitações dessa avaliação, está vinculada ao projeto de pesquisa Avaliação Nacional da Alfabetização, efeitos de uma avaliação em larga escala na gestão e nas práticas pedagógicas no ciclo de alfabetização, desenvolvida na Faculdade de Educação da URGS e coordenado pela professora Renata Sperhard. Então, para começar, a gente precisa entender o que foi a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA.
Em linhas bem gerais, a ANA foi uma avaliação externa em larga escala aplicada nos anos de 2013, 2014 e 2016, tendo como público-alvo crianças ao final do terceiro ano do ciclo de alfabetização. Também era objetivo da ANA gerar dados sobre as condições de oferta de ensino. A pergunta de pesquisa que orientou esse trabalho foi qual a potencialidade discursiva dos documentos oficiais da ANA. Essa pergunta de pesquisa se desdobrou em 2 objetivos de pesquisa, sendo eles: 1. Investigar o que os documentos apontam sobre as limitações de uma avaliação externa em larga escala como a ANA, e 2. Investigar a produtividade da ANA, mesmo apontando essas limitações. Como metodologia utilizada nessa pesquisa, foi feita então análise documental e análise de conteúdo desses 2 documentos, sendo eles o relatório, volume 1 da concepção e realização, e o documento básico da ANA, ambos disponibilizados pelo INEP. Nesse slide, a gente consegue ver alguns excertos desse material empírico que foi analisado. O que a gente conseguiu observar é que tinha uma recorrência em afirmar que as avaliações externas elas têm suas limitações tanto técnicas quanto metodológicas. Apesar de ter essa frequência em afirmar que a avaliação nacional da alfabetização, por exemplo, os testes aplicados em larga escala, eles possuem suas limitações, apesar disso, foi possível identificar que a ANA ela continua gerando fortes impactos no cenário educacional. Esses impactos eles podem ser divididos em 3 eixos que vão ser apresentados a seguir. O primeiro eixo diz respeito ao monitoramento da Meta 5 do Plano Nacional da Educação, PNE. A Meta 5 diz respeito a alfabetizar todas as crianças até, no máximo, o final do terceiro ano do ensino fundamental. Como forma de monitorar essa meta, foi criada a Avaliação Nacional da Alfabetização. Além disso, os dados que vêm da ANA, eles compõem o painel de monitoramento do PNE, disponibilizado no site do INEP. O segundo eixo é a implementação de políticas públicas. Um exemplo recente foi a criação da Política Nacional da Alfabetização, que foi uma política que utilizou os dados da ANA como uma justificativa para sua própria criação. O terceiro e último eixo está ligado aos estudos sobre alfabetização que utilizam os dados da ANA para balizar suas discussões. Em revisão bibliográfica feita no catálogo de teses e dissertações da CAPES, abrangendo o período de 1998 a 2020 e que foi realizada no âmbito da pesquisa a qual esse trabalho está inserido, conseguiu capturar diversas teses e dissertações que utilizavam justamente os dados da ANA para balizar suas pesquisas. Por fim, a gente ressalta da importância de se compreender, de se entender as limitações técnicas e metodológicas de testes aplicados em larga escala como a ANA. Mas, conforme a gente viu nas análises desse trabalho, no caso da ANA, por exemplo, apesar de ter essa recorrência em afirmar que a ANA não consegue medir a complexidade do que é estar alfabetizado, os dados que vêm dessa avaliação, eles geram um forte impacto no cenário educacional, como foi visto anteriormente. Então é isso, muito obrigada. Essas são as referências. Tchau. Olá, meu nome é Maína Reis Dias, eu estou cursando Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Unidade de Passos, e eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica orientado pelo professor Dr. Samuel Ponsoni. O título do nosso trabalho é A Ressignificação Discursiva sobre o Ódio, o caso das universitárias brasileiras nas redes sociais. O corpus do nosso trabalho será formado por discursos digitais nativos que tragam como tema fenômenos sociais dos chamados discursos de ódio que circulam pelas redes sociais. E é por meio dele que nós buscaremos descrever, analisar e interpretar postagens agressivas ou de cunho preconceituoso ou de ódio de órgãos do governo federal contra estudantes universitários e como esses estudantes ressignificam esse discurso. Como delimitação temporal, foi escolhido o ano de 2019, um ano bastante relevante no que diz respeito às manifestações e atos contra ou a favor do ensino superior universitário. Assim, buscamos compor esse corpus em espaços de redes sociais, sites e blogs. A seguir, eu trago como exemplo
Como essa ressignificação pode acontecer? Eu trouxe 2 recortes que deixam claro como falas extremamente preconceituosas podem ser ressignificadas, ou seja, podem assumir um novo significado dentro de outro discurso. O primeiro recorte que eu trouxe é uma fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que os estudantes são idiotas úteis. E como resposta, eles dizem que idiota é quem fecha os olhos para a educação. O segundo recorte traz uma fala de Olavo de Carvalho que diz que ocorrem balbúrdias nas universidades. E, em contrapartida, como resposta, eles dizem que a balbúrdia deles, na verdade, é fazer do analfabeto um leitor. A metodologia a ser utilizada na presente pesquisa terá forma pluritópica, de busca de objetos discursivos, ou seja, a nossa pesquisa não ocorrerá em um lugar único, mas em locais que formem um percurso temático, no caso dos discursos de ódio e das respostas que ressignifiquem esses discursos. Além disso, o nosso trabalho será organizado pelo método discursivo da descrição e interpretação, baseado nos trabalhos de Michel Pechet, que consiste basicamente em observar a questão da descrição e da interpretação dos enunciados a partir de acontecimentos históricos. A fundamentação teórica e a justificativa do trabalho se baseará em teorias materialistas de estudos de linguagem e do discurso, como é a análise do discurso francesa, principalmente na teoria de matriz francesa ampliada por meio da noção-conceito de ressignificação discursiva, que é de autoria da professora e pesquisadora Marianne Pavot, que é precursora na análise do discurso digital, que ocorre justamente por meio dessa ressignificação léxica e axiológica desses discursos. O objetivo principal da nossa pesquisa é buscar subsídios teóricos da análise do discurso de matriz francesa ampliada para a compreensão do fenômeno do uso discursivo digital da chamada Web 2.0, que expressem ódio, misoginia, intolerância e agressões a estudantes universitários brasileiros, mas que esses mesmos enunciados sejam ressignificados por formas de interação discursiva, servindo de resposta aos ataques sofridos e criando espaços e pontos de resistência. Como resultado de discussões, a gente espera que a gente possa contribuir de forma crítica em relação aos chamados discursos de ódio. Eles estão atualmente muito presentes, sobretudo nas redes sociais. E nesse caso, a importância está muito ligada ao engajamento político. A ideia é trazer um debate direcionado à formulação de sentido dada pelos interlocutores das mensagens transmitidas e das condições históricas e sociais que nós vivemos. E com base nisso, a gente vai dar munição para esses sujeitos sociais para que eles ressignifiquem essas mensagens com sentidos mais positivos e abertos à diversidade ao respeito. Como conclusão, nós ainda não temos bases sólidas para apresentar. O nosso trabalho ainda está em desenvolvimento, está em fase de formação de corpos e de construção de fundamentação teórica. Nesse sentido, a gente acredita que a comunicação que nós vamos desenvolver no presente congresso trará muitas contribuições para a nossa pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Essa foi uma breve apresentação do nosso projeto. Agradeço a atenção de vocês. A seguir seguem as nossas referências bibliográficas e muito obrigada. Olá, meu nome é Luana Menezes e junto com a minha colega Milena Duarte participamos do projeto intitulado RI-UFPEL 10 anos, orientado pela professora Silvana Chimansky. No contexto dos 10 anos do curso de bacharelado em Relações Internacionais, que foi estabelecido no ano de 2010, essa é a primeira pesquisa sistematizada para identificar o perfil dos seus egressos, conduzida entre os anos de 2020 e 2021, com o título Egressos de Relações Internacionais, Inserção no Mundo do Trabalho. O presente estudo busca responder as seguintes perguntas.
onde se inserem profissionalmente os egressos do curso de bacharelado em Relações Internacionais e em que medida os dados da pesquisa com egressos de Relações Internacionais da UFPEL convergem com outros estudos nacionais, buscando também respondê-las com base nas diretrizes curriculares nacionais para o curso, que foram estabelecidas no ano de 2017, nos quais estipulam que o profissional de relações internacionais possa exercer atividades com interface internacional nas esferas públicas e privadas, tais como governos, universidades, empresas, organizações internacionais, organizações não governamentais, consultorias, mercado financeiro, entre outras instituições. O objetivo geral é comparar os resultados da pesquisa com os egressos da UFPEL com outros estudos com egressos de relações internacionais já publicados. Nossa metodologia temos uma abordagem qualitativa, baseada em fontes primárias, que são os resultados da pesquisa empírica Quali-Quant, conduzida com 211 egressos constantes do Sistema de Registros Acadêmicos, que contou com 116 respostas válidas, bem como fontes secundárias, que foram as publicações sobre o tema. Trata-se, então, de um estudo explanatório. Por meio da análise de conteúdo, foi possível explorar as convergências e divergências sobre a inserção no mundo do trabalho dos egressos de RI da UFPEL comparado com outros estudos. Sobre os nossos resultados e discussões, o quadro 1 mostra a inserção profissional por setor dos egressos de Relações Internacionais da UFPEL. Dividimos por setor e também se há interface internacional ou não. Dividimos entre o setor público, organizações internacionais, o setor privado, as organizações sociais, o ensino-academia, entre outras. E nossa fonte foi adaptada por nós pesquisadoras a partir dos dados empíricos obtidos através dessa pesquisa com os egressos. O segundo quadro demonstra a inserção profissional dos egressos de Relações Internacionais, identificadas nesses principais estudos comparados, os estudos destas fontes, que também foi elaborado por nós pesquisadoras com base nas fontes. As conclusões que podemos tirar perante esses dois quadros é que é possível afirmar que os egressos do curso de RI da UFPEL têm se inserido profissionalmente nas áreas previstas pelas DCNs, que são os setores públicos, privados, sociais, acadêmicos. Todavia, as respostas sugerem que suas atividades nem sempre possuem interface internacional. Convergem com os estudos nacionais no que tange à inserção dos egressos de relações internacionais no setor privado, mas nem sempre em atividades com interface internacional e a continuidade nos estudos. Essas são as nossas referências utilizadas no presente estudo e muito obrigada.